Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre nos ensina a sua verdade, a sua retidão, a sua verdade que é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança, assim como ela é pura, sem hipocrisia, não ensoberbece, não envaidece, daqueles que são sempre justificados, não justificam a si mesmos e tampouco declaramos a nossa própria benignidade, porque há quem nos faz com que sejamos seus imitadores por meio do seu Espírito, dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras, assim como a palavra diz, aquele que estiver segundo o seu Espírito dê bom testemunho, tanto em palavras como em atitudes, falando sempre na sua presença daqueles que falam na eloquência, segundo o seu poder, segundo a sua autoridade, palavras acompanhadas do autor e consumador da nossa fé. Porque aquele que fala por si são palavras meramente humanas, destituídas de sabedoria que não tem valor real algum. Assim como ele nos ensina, jamais diga algo que o Senhor não disse, antes que ele levante alguém com mais sabedoria e o faça passar por mentiroso, assim como ele nos ensina que sede sempre o seu sim, sim, e o teu não, não, o que passar disso é procedência maligna, assim como ele já dizia a respeito de muitos na época, assim como se multiplicou muitos nos dias atuais. Tu não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente, mas porque tu és morno, estou a ponto de o vomitar. Porque ele rejeita, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, assim como nem todos que falam em seu nome ele os conhece, porque são meramente ouvintes e não preparam a vontade do seu Senhor, enquanto a palavra diz que aqueles que agradam são aqueles que, quando o seu Senhor vier, os apanhar fazendo não a própria vontade, mas sim a vontade do Senhor, assim como ele já dizia, uma geração má e perversa, por acaso quando ele vier encontrará fé sobre a terra, assim indaga o Senhor. E sem fé é impossível agradar a Deus, a fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus. Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes das primeiras obras, aonde através dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito, chamado Filho do Homem, a natureza divina, concebido pelo Espírito, gerado à sombra do Onipotente, o Verbo que era Deus e estava com Deus, e o Verbo se fez carne, fez poderosos sinais que seria impossível enumerar a todos, a qual até mesmo um doutor da lei que disse, sei que o Senhor repara contigo, senão ninguém faria estes sinais se Deus não fosse com ele, mas o que é necessário para herdar o reino dos céus? E ele dizia, tu, sendo doutor da lei, não sabe o que é necessário herdar o reino dos céus? Se não nascer de novo, não poderás herdar o reino dos céus. E ele dizia, sendo carnal, não se conhecia aquilo que é espiritual, como pode eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe? Mas Jesus estava dizendo para que morresse segundo a lei mata, para que nascesse segundo o Espírito vivificante, que nos concede vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. Um coração de pedra transformado num coração de carne e derrama o seu espírito que comunica ao nosso pneuma, sendo sempre advertidos e nos mantendo no caminho,
no caminho, a fim de agradar aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Assim como ele fez grandiosos sinais, ele continua a fazer, porque é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente, aquele que adentrou as regiões celestiais após passar pela morte e morte de cruz. Sim, porque procurais entre os mortos aquele que vive, que reina, que governa, tudo opera e executa. Ascendeu às regiões celestiais, fez as suas aparições há cerca de 40 dias e adentrou aquele que disse: Não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e ele vos envie o outro advogado, o Consolador. Envie em meu nome, onde o Senhor nos atrai até ele, nos batizando com Espírito e com fogo, aqueles que permanecem segundo a condução do seu espírito, espírito sempre de ousadia, de intrepidez, poder e equilíbrio daqueles que permanecem, e até que nos ajudou o nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.